dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos ao dia de reflexão aqui na TSF. O meu nome é Maria Madalena Freire e estou com Zé Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Joné. Olá a todos. Olá. Para viva. Mais uma vez, hoje vai acontecer um acontecimento histórico. Estamos de manhã de quarta-feira e nós não o vamos conseguir apanhar nem comentá-lo, não é? O conclave. O conclave. Está agora, acho que estão agora a ter uma missa. Já tiveram, foi logo, sim. Peço às desculpa, 9 da estou manhã. desatualizada. Isto começa a ser. Não sei se ainda não está a decorrer, porque aquelas missas são bastante Pois demoradas. é isso, ainda estão a dizer aquela parte dos Não há chefes todos. um minuto a minuto do conclave. Não há informação Deve para haver, dar, de não é? certeza. Deve haver, Sim, mas sim. médio, não é? Tipo, não há muita coisa para dizer. Mas segundo disse a minha mãe, tudo se resolverá. Tudo, quer dizer, não se vai resolver hoje, acho eu, não é? Eu tenho uma teoria que vai ser muito rápido. Achas? Sim, por uma razão um bocado Por acaso fútil, também acho que mas vai é ser porque os rápido. cardeais estão sem internet. E eu penso que eles começam a fazer birras se estiverem sem os tablets e sem internet. E portanto vão querer despachar Eu aquilo. acho que eles são bastante antigos para estarem independentes disso. Não, isso... E viveram agora um apagão, já estão um bocadinho mais Não, habituados. vamos Quer dizer, dizer- nem todos. Vamos dizer todos. É o Estupidez. Tolentino que seja, siga. Eu espero que seja o Tolentino a é ganhar. um Eu, por mim, ganho o Tolentino. O Benfica e o Tolentino. Supostamente houve um jornal italiano esta semana que lançou essa notícia. Pois do lançou. Tolentino. Mas acho que é só para dar esperança aos portugueses. É, para Mas- cliques portugueses. Nós somos quase piores que os turcos na internet, portanto eles já Não, estão atentos. Essa notícia é claramente o beijo de Judas, não é? Ou seja, porque é aquela, quem entra Papa sai cardeal. Não, mas Portanto, ele não eles querem entrou mesmo dizer a Papa. cardeal, é aquele para ser Mas se calhar estão a cobrir as bases todas. Tipo, estão a sugerir que todos possam ser Não, Papa. estão a fazer Para- aquela extraordinária categoria que são os papáveis. os Papáveis. Pá, gosto tanto. Achas que serias papável? Tivesse Eu ficado? estou confiante. Ele acha que é papável. Estou confiante. Eu não sou neste momento. no Sondagem sentido- para os nossos ouvintes. É João Maria Joné papável? Eu não sou neste momento, não sou católico, mas qualquer católico pode ser escolhido. Tu achas que um católico é mais provável de ser Não és papável? católico, mas és batizado. Não, Podes perfeitamente fingir que és católico. Literalmente. Tipo, Acho que isto é o qualquer crisma, é o mínimo. Não. Só tens de ser Só batizado. tens que ser batizado. Bem, Então para que é que me obrigaram a fazer o crisma? Desculpa lá. Não era isso eu certamente para seres Papa, não é, Madalena? entendo. Não, certamente. Sim, Mas, vocês não têm gostava. hipótese. Mas qualquer homem católico está apto para ser Papa. Qualquer homem batizado. O católico é uma coisa que se adapta. Portanto, qualquer um de vocês os dois, tu és batizado. Não é. Só sim, É. só sim. Podes, qualquer um de vocês. Temos aqui duas pessoas Dois papáveis. Mas demora. Agora apareceu Mas, más influências. Pensa a pouco. demora muito. E que gostariam que os papassem, não é? Não sei, tu é que sabes. Estás a anunciar já não, alguma já não, coisa? Eu vou Não dizer me uma vou coisa. meter por esses caminhos tão Eu vou dizer uma apertados. coisa, que se era de facto surpreendente que imagina 120 dos 133 cardeais pusessem João Maria Joné no papel, eu acho que era uma coisa que era mesmo surpreendente, não é? Imagina que eles estavam... Eu sei que pelo menos uma pessoa que passa no Largo do Rato gostaria de pôr João Maria Joné no papel. Essa Não, calma, uma pessoa aleatória do Largo do Rato, o sítio Largo do Rato, não, Não, outra PS, coisa não, específica. Por acaso, essa agora. Pois PS, agora fiquei nervosa. Talvez a polícia. Sim, mas pronto, ainda demora muito a chegar à igualdade para nós sermos papáveis, Maria Escaja. Nós mas, não somos papáveis. Mas o café é mais curto, portanto vamos ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Antes de arrancarmos a sério no tema do café, eu vou pedir aqui uma ajuda na introdução ao Zé Pedro Silva, porque acho que ele consegue fazê-la muito melhor que eu. Zé Pedro Silva, pedra, papel, tesoura. Joga comigo, por favor. Não, mas eu não sei fazer. Zé Pedro, impossível. Eu já joguei ao pedra, papel e tesoura, mas só faço alguma coisa. É só Ou seja, fazeres não, isto? eu faço isto, ok. E escolheres uma pedra, um papel ou tesoura. Mas tenho que dizer? Não. Não, eu Tens vou de fazer fazer o pedra, símbolo. papel ou tesoura. E quando eu digo tesoura, tu fazes um símbolo. Ou Que é pedra, ou papel tesoura? ou tesoura. Ou tesoura, ou papel, ou pedra. Peço imensa desculpa a quem só está a ouvir, mas certamente sabem, eu acho, como funciona o pedra, papel ou tesoura. Eu acho que é só o Zé Pedro Silva e o É Luís assim, Montenegro quem que não sabe. souber pode aproveitar para ir ver o vídeo deste podcast e aprender e assim parecer mais culto que o Primeiro-Ministro. Exatamente. Ou não é parecer, é ser mais culto que o Também Primeiro-Ministro. dizer que Sim, é é uma só- questão de cultura. Estás pronto? Mas siga, podes fazer. Então, mas faz comigo assim. Certo. Mas eu também tenho que fazer isto? Tens? Pedra, papel ou tesoura. Olha, a Madalena perdeste. ganhou. A Pronto. tesoura corta o Tesoura papel. corta o papel. Se eu tivesse posto uma pedra, Mas no isso papel, eu sabia. E a pedra? Mas a pedra não... A pedra parte a tesoura e é embrulhada pelo papel. Exato. É uma coisa estúpida. Isto O papel. mas eu isto sempre achei mas que era isto um está errado, critério porque estúpido. isto está Não, errado. Também acho que é positiva. não, é assim. Vamos embora não questionar sabedoria milenar. Pronto, É pronto. verdade. Agora- Por acaso é um jogo japonês bem antigo. Meus Fui estudar. Mas foste Meus estudar. amigos, eu quero vos dizer uma coisa que eu descobri no início. Aliás, eu não vos vou dizer, eu vou fazer uma pergunta ao Zé Pedro. Zé Pedro, sabes fazer para o ímpar?
Não sei fazer para o ímpar. Também não sabe fazer para o Eu ímpar. Mas eu não praticamente só percebo, sei fazer um achei que dolitá, quer dizer. Eu acho que eles, da altura do Zé Pedro, deviam resolver tudo à pancada no recreio. É a Nós lei do fomos mais uma forte. geração mais É a lei do mais diplomática. forte. Essas coisas de pedra, papel ou tesoura. Não, Agora vamos andar à porrada. não nem era preciso. Mas deixa-me é que é que começa o jogo. Mas deixa-me- Vamos bater. Deixa-me só contextualizar, porque não estamos a contextualizar. Sim, isto é só para pessoas que estão extamente Sim. online. Pedimos No desculpa aos ouvintes da programa, no TSF. programa Bom Partido do Guilherme Geirinhas, que já arrancou com as entrevistas aos líderes partidários, pronto, pelo menos os partidos com assento parlamentar, Luís Montenegro foi a primeira entrevista que saiu e no fim da entrevista Guilherme Geirinhas pede ao primeiro-ministro para fazer pedra, papel ou tesoura com ele, para decidirem quem é que vai ser o primeiro a jogar golfe, dar uma tacada. E o primeiro-ministro ficou muito confuso com o jogo, até foi lá Hugo Soares tentar ensinar ao primeiro-ministro o jogo de pedra, papel ou tesoura, e o primeiro-ministro ficou muito irritado. Não foi bem irritado, mas ficou Ele eu não sei percebeu, jogar não isso, percebeu. despacha lá, tesoura, porque é V de Vitória e PSD, pronto e tal. Enfim, e Zé Pedro depois disse publicamente, que é o que é mais engraçado, que também não sabia jogar pedra, papel ou Claro, eu tesoura. não tenho E eu achei medo que era de ninguém. mentira, por isso tinha que tirar aqui também. Não tenho medo de ninguém. Mas eu gostava mesmo de perceber se és infeliz ou Só não de saber pessoas que isto, jogam pedra, ou se achas papel, que é irrelevante. Acho que é completamente irrelevante. Repara, ainda há pouco eu dizia à Maria, eu já tomei decisões com base em pedra, papel ou tesoura, mas faço o que acabei de fazer agora, ou uma pedra, ou um papel, ou uma... Mas e já depois jogaste isto, então. e depois, não, mas eu não sei as regras, é só esse o ponto. E quando vi que o Luís Montenegro padecia do mesmo mal, mais uma, quer dizer, uma razão de ser, de me identificar com ele, mas depois pensei, isto não pode ser, não é? Já no último episódio foi o que foi, agora também me identifico com ele. E portanto, dei a volta ao texto, que foi Luís Montenegro só disse que não sabia pedra, papel ou tesoura, porque sendo um jogo de sorte ao azar, porque não deixa de ser, mas é um jogo de sorte ao azar que não é comercializado pelo cliente dele. Portanto, no fundo aquilo foi quase publicidade, sabes? Tipo de género, o humorista levou o pedra, papel ou tesoura e ali, o que é isso? Eu não sei. Mas tenho aqui um site de apostas. Mas tem aqui umas slots que nós pusemos 10 euros e olha, os primeiros 10 euros são grátis. Pronto, foi isso que eu achei. Mas, Johnny, achas que este desconhecimento poderá dizer alguma coisa de um ex e um potencial primeiro-ministro? É isso, não. Ele continua em exercício de função. Sim, está bem. Não acho. Mas acho hilariante que as pessoas do PSD estejam tão defensivas, porque estão tão habituadas a terem o pior candidato da história do PSD, que tu gozas com o facto de ele não saber jogar pedra, papel ou tesoura, e as pessoas, mas também só sabem dizer mal do Luís Montenegro, coitadinho, porque também não há direito, é que ele não pode ser bandido, não pode ter avanças, não pode fazer nada, nem sequer pode não saber jogar pedra, papel ou tesoura. Epá, eu juro tem que ser clipado, a pelo direita amor de Deus. está tão chorona, calem a boca, a sério, tipo, que choninhas, tipo, esta transformação, esta desvirilização da direita, parece que foram todos capados. Sentia. Está-me a cansar. Ainda pá. Mesmo, é que Isto vai dar para a viralidade. Pois vai. você... Não me digam essas coisas como se eu fizesse de propósito. Eu estou só Não, cansado. eu percebi que aconteceu. Isto é quase um fenómeno atmosférico. Mas aconteceu. Mas cansa-me esta coisa. E vi a entrevista toda. Eu recomendo que vejam o programa do Guilherme, que eu acho que é das coisas que me ajuda a decidir a votar. Talvez a única, porque eu não vejo debates, como vocês Não sei sabem. se isso é muito bom dizer Partido? isso. Sim, exato. Não, Pronto, está bem. nenhum desrespeito ao Guilherme Geirinhas. Admiro muito o seu trabalho e ele como pessoa, apesar de não conhecer pessoalmente. Pronto, acho que é bacana. A mim ajuda-me a votar. Podia ser outra coisa. Podia ser pior. Podia ser uma compulsão Sim, podia ser por pior, avançados de casinos. Podia ser isso que me fazia querer votar, mas por acaso não é. Ou a cor da gravata também é uma discussão. Sim. Epá, mas toda a conversa é sempre num tom. Epá, grow a pair, a sério, tipo, cresce e aparece. Porque o meu quarto não tem persianas. Porque a tinta demorou-me 1h30 a tirar do cabelo. Porque... Epá, porra! E a conversa foi um bocado assim, por acaso não me Que percebi. criancinha! Qual tinta? Ele falou da tinta verde. Falou Foi da tinta atirado. verde, Foi- esquece. ele disse que podia ter afetado muito integralmente é o seu porque filho e ter sido grave. eu no momento fui Nunca um jogou bocadinho. paintball? Eu no momento fui um bocadinho inconsciente, porque se aquela tinta tem entrado no meu olho, eu não sei o que é que me Desculpa, tinha no acontecido. paintball estás equipada, mas não te proteges da tinta completamente. Tens os óculos, tens tipo, sei lá, ele ficou com medo que aquilo fosse para a boca ou para o olho e ficou ali a dizer que podia ter sido muito Pronto, grave. eu e também ficou com medo com o facto dele de repente valesse o dobro, mas essa parte ele não falou. Ele de repente pensou, porra, esta merda costuma o dobro. Não estamos, posso, ainda não estamos posso.
na rádio. Ainda estás no ar. Mas pronto, fez-me mais mesmo impressão esta coisa da direita coitadinha, porque educaram-me em casa que coitadinhos eram esquerdistas. E pronto, Pronto, agora tenho que entrar na parte da defesa da direita coitadinha. Estou a sair cá para fora, para o mundo, estou a sair da caverna e a perceber que coitadinho é quem lhe dá jeito. Sabes que é que não é nem direita nem esquerda, mas em casa educaram-me assim. Ninguém goza com o líder do PS, tens razão aí, portanto a direita é tal coitadinha, porque eu ontem vi um vídeo, uma reportagem deles num carro de competição e estava com o volante na mão e não conseguia enfiar o volante no tubo, não sei se repararam nisso. E portanto eu acho que há uma certa condescendência com o líder do PS, ou seja... Sinto que vejo pouca televisão. Mas isto por acaso não sei se vi na televisão, se vi nas redes sociais, que são aqueles certos, mas ele estava com o volante e não conseguia enfiar o volante na direção e portanto Se calhar estava sem óculos. condescendência, por isso é que estão-se goza com o líder do PS. Eu vou evitar fazer uma Será que piada ele usa agora. lentes progressivas? Se for usar lentes progressivas, pode estar tramado com isso. Não, mas é que eu tenho esta coisa. Eu sei que quiseste fazer essa coisa do PS também, mas eu tenho esta coisa que é: eu vim deste sítio e fui criado numa espécie de um excepcionalismo deste espaço político. E de repente vê-lo a ser mas tão medíocre. Pá, E choninhas, que é uma coisa que eu acho que tu gostas faz-me uma menos. confusão. Não, isso dá-me um bocadinho de asco. E lá está, não é só. É a direita toda. É o Rui Rocha, coitadinho, não é? Tipo, ficas tipo, pronto, eu dou-te um abraço, está bem. E o André Ventura, que está sempre a chorar com tudo, porque é que me interrompeu, porque é que está a ser mal para mim, porque é que os jornalistas, agora a Mariana Mortágua é dona da SIC pela maneira como me estão a tratar. É tudo uma nervoseira. Respirem fundo. Eu gostava mesmo que respirassem fundo e se lembrassem que são homens de 40 anos. Tipo, alguns até têm filhos. Crescidos. Donos de casas e de empresas. Donos de casas e de empresas que têm que ter um role model. E condomínios com piscina um e exemplo. parque infantil. Sim. Por acaso agora estava a pensar, imagina que é o vosso pai a fazer aquelas figuras na televisão, E sempre a chorar. eu não vivia cá. Tipo, não vivia. De facto, deve ser triste. Imagina, tens o teu pai, admiras o teu pai, depois o teu pai vai para a televisão e diz: Carlos Daniel, não me deixam falar. Carlos Daniel, não posso falar, estou sempre a falar desse pai, não vivo, eu não fiz nada. Deve ser um bocado triste. Aquela porra do zigue-zague. O Zig e o Zag. Imagina que ias o teu pai a dizer isso. Mas já vamos aí. Uma cena que foi inventada pelo Paulo Portas há décadas, mas pronto. Mas já vamos aí. Num Mas debate fez só- o zigue-zague. E olha como o meu pai já é disse verdade. muita coisa que eu Os pais às vezes dizem que coisas. eu não me orgulho, mas Sim, pais os às pais vezes- dizem Nunca, coisas, mas mas é na nunca assim. privacidade do lar. não, Não, o meu às vezes é em público. Ah, também. pronto, ok. Os filhos também dizem coisas que não dão orgulhosos. Não, eu Não, também verdade, digo muita coisa que não verdade, orgulho ao meu pai. Ai, certamente. Eu acho que não sou capaz de dizer alguma coisa que não orgulhe o meu pai. Mas Maria, eu queria-te só perguntar: Sabe que ele é mesmo querido. achas que o eleitor da AD devia ponderar seriamente após esta revelação do Pedra, Papel ou Tesoura? Achas que finalmente isto vai fazer os eleitores da AD ponderar? Eu achei, e eu quando vi o certo pensei, não se pode confiar num candidato a primeiro-ministro que não saiba fazer pedra, papel ou tesoura, mas depois percebi que é uma coisa geracional, porque percebi que há mais pessoas, porque eu disse à minha mãe, eu estava com a minha mãe e disse: Luís Montenegro não sabe fazer pedra, papel ou tesoura. Ela: eu também não. E eu: pronto, mas também não é candidato a nada, não é? Mas é da mesma geração que o. Não é candidato a nada, é ótimo. Tipo, Portanto, está nos critérios de admissão. É assim, não é candidato a nada. Portanto, eu acho que pessoas que não sabem fazer pedra, papel ou tesoura, se não forem candidatas a nada, podem continuar sem saber. Agora, se querem ser primeiras-ministras, eu até acho que seria uma forma eficaz de negociação. Certamente. Imagina, reunião, estão a discutir o orçamento e o PS quer uma coisa, o PSD quer outra, o Bloco quer outra, não sei o quê. Fazem pedra, papel ou tesoura. Primeiro fazem par ou Quem é ímpar. que O vai- par ou ímpar, deixa-me explicar. O par ou ímpar é o que se faz antes, porque o pedra, papel ou tesoura só dá para fazer com duas pessoas. O par ou ímpar dá para mais. Tipo, par ou ímpar, par. Não é? É. Eu estava só a pensar qual é que era estava primeiro. O par ou insegura. ímpar primeiro. Imagina, quem tem depois contas, quem tem. Enfim, eu depois explico, tem off com exemplos. Mas. Eu dou-te um exemplo. Para Luís Montenegro e Nuno Melo decidirem quem é que ia debater com o Bloco de Esquerda, Podiam só fazer fazer pedra, papel ou tesoura. Mas para o Bloco de Esquerda decidir quem é que ia debater com o Nuno Melo,
Já podiam fazer para o ímpar. Podia fazer podiam para ser ímpar. muitos. Pronto. E eu acho que podia ser, se calhar, as coisas não correm tão bem nestes governos e estão sucessivamente a cair porque são compostos por pessoas que não sabem fazer nem para o ímpar, nem pedra, papel ou tesoura e, portanto, não têm E vê-se um capacidade de negociação. bocadinho o temperamento do Primeiro-Ministro, ou não? Não percebe, então vai despachar aquilo. É assim, eu essa vou dar de barato que ele devia estar nervoso porque ele não é uma vais defender o Luís pessoa. Montenegro? Não estou a defendê-lo. Estou só a dar de podes. barato porque não quero. Porque ele. Eu acho que ele não é uma pessoa que esteja muito confortável com ser engraçado, porque ele não é Ou engraçado. com falar. Ele não gosta de falar com ninguém. Ou aparecer. Não dá entrevistas, não nada. Não. Ele escolheu mesmo a profissão errada, não foi? Olha, eu vou-te só dizer uma coisa. Efetivamente, há muitos partidos que me parece que tomam uma decisão com base no pedra, papel ou tesoura. Isso é uma verdade. Pois, estás a ver, Olha, se calhar viste? se houvesse mais. Dá uma sensação. Agora, eu estava a pensar Às que vezes se vejo calhar- certas coisas e ouço que digo isto é capaz de ter sido à sorte. Se calhar Luís Montenegro foi parar à liderança do PSD com pedra, papel ou tesoura, porque ele não sabia jogar, perdeu. E Não, mas o puseram não saber na jogar, parte. como te digo. Como, Ou para o o não- ímpar mesmo, com não. mais gente. Com mais gente. o não saber jogar não é impeditivo de se ganhar isso. Mas vamos passar para além de Luís Montenegro agora e vamos à reflexão. Vamos refletir. Primeiro que tudo, quero dar os meus sinceros parabéns ao povo português, isto é, pelo menos às 9 pessoas que viram todos os debates entre os partidos e também entre todos Portanto, os às partidos. 4 pessoas do povo português. Incluindo os que lá estavam. Incluindo Então o onde é que estão as moderador. outras? Eu disse 9. Ah, 4 estão Porquê aqui. 4? Ah, não. Não, 4 no geral do país. Pois, porque eu acho que aqui nós os 4 não vimos Quantos todos. portugueses terão visto 9 debates? É o que eu estou a dizer para aí. Ah, 4. esses não vi todos. Não. Ou seja, eu disse parabéns às 9 pessoas que viram todos os Ah, debates. achei que eram os participantes. Não. Porque Todos são- os debates que houve. Quantos é que são? Não são 9? Dos com assento? Sim. Mais, Ei, mais, pá, o não moderador, tens mais os razão. moderadores. é interessante. Achei que por acaso achei que estavas a dizer isso. Não, É não. capaz de estragar. Pronto, Disse às vamos 9 continuar. pessoas que viram todos os debates. Ok. E tivemos também ontem o debate com os partidos sem assento parlamentar. Houve um bocadinho de bullying a Luís Montenegro. Estamos a falar outra vez dele, é inevitável. Um bocadinho de bullying a Eu Luís já o Montenegro no. Ok, estou pronta para isso. Já defendo o meu filho. Um bocadinho de bullying da esquerda a Luís Montenegro, mas também ele foi emprestar coisas de Paulo Portas e devia saber melhor. Pronto, mas apesar dos debates já terem acabado, começamos agora nas arruadas e nos líderes partidários a fingirem que não são alcoólicos cada vez que lhes oferecem qualquer coisa, a dizer não posso que ainda não almocei, e depois acabam sempre por beber. É basicamente isso Há que quanto disse que implica. o Marcelo uma vez desmaiou. Pois foi, coitado, mas ele também tem que aprender a comer mais alguma coisa do que forte e mel. Sinto que não existe nada, vou ser mesmo sincera com os nossos ouvintes, sinto que não existe nada de relevante para nós falarmos assim com grande substância, mas certamente que o Zé Pedro vai-nos trazer muito conteúdo de defesa. A Maria Escaja pode trazer conteúdo de ataque e João Maria Jónia nunca sabe o que é que ele traz. Mas vai trazer qualquer coisa de certeza. Muita coisa tem sido tema também, a comunicação dos partidos políticos, nomeadamente do PS, tem sido alvo de muito escrutínio em relação a como estão a fazer as coisas nas redes sociais, com post-its, sem post-its. Agora também a questão do Pedro Nuno Santos não saber agarrar num volante e enfiar num buraco, pelo menos é aquilo que tu disseste. Uau. Algo que a IEL deve estar a invejar, pois perdeu um bocadinho esse pelour também eu acho, da comunicação. E, Jónia, como tu tens sido um grande ativo na crítica à comunicação política dos partidos, eu queria perguntar se sentes que algum deles está de facto a fazer algum papel nesta jornada, já no arranque desta campanha eleitoral, e se está a conseguir ganhar votos neste sprint final, ou se achas que ninguém está a prestar muita atenção e os partidos estão só a fazer copy-paste do ano passado e nada vai mudar muito dia 18 de maio. Eu tenho visto coisas online, ainda não vi Tempos de Antena. Fui apreciador das músicas Ok, só há duas, não é? da AD e do PS. Partido Socialista. Sim. Achava difícil fazerem tão mal, e acho que é bonito também quando os nossos políticos nos surpreendem. Gostei lá daquela coisa de anime do PS, que o PS fez de inteligência artificial também, porque acho que de facto contratar artistas é super sobrevalorizado. Mais vale uma pessoa de facto fazer lixo da AI. Acho que o PAN também fez lixo da AI, o que é bom, porque Pois é uma foi. coisa que gasta pouca água. E pronto, acho que o nível está elevado. O PS comunica como se o país estivesse em ruínas. Eu tive um comentário, eu não respondi, mas vi um comentário à minha crítica a essa coisa da anime do PS, em que a pessoa dizia, porque a coisa, vou explicar aos nossos ouvintes, a coisa é uma imagem de Portugal em ruínas e uma fila para um centro de saúde, mas as casas todas em ruínas.
e a pessoa não consegue ir ao centro de saúde. Espera, E mas uma- isso era do PS? Sim. Sim. E uma pessoa do Partido Socialista respondeu-me, eu gozei com aquilo, e uma pessoa do Partido Socialista respondeu-me, eu vivo no Lumiar e já não consigo ir a um centro de saúde desde 2021. E eu Ok, tive mas quase para ir Vives dizer... numa ruína? Não, eu tive quase para ir dizer, perguntar se a pessoa vivia na parte arruinada do Lumiar, e depois, quantos desses anos entre 21 e 25 é que ela achava que o PS tinha governado? Porque de facto faz-me um bocadinho de confusão. Boa questão. Que o Partido Socialista, mas lá está, é este desconforto que o Pedro Nuno Santos tem com a existência de António Costa. Que o Partido Socialista finja que não aconteceu António Costa. Achas que seria mau para ele, e isto é uma dúvida genuína que eu tenho, dizer eu não tenho nada a ver com isso, que eu não vou Primeiro-Ministro? Achas que seria mau? Sim, tipo, eu não mandava. Sim, Mas isso vai contra a pose de poderoso chefão, não é? pois. Porque eu é que mandava. Eu não mandava. Não, mas Mandava. toda a O gente problema- sabe que ele não mandava, não é? Não estava no... Mas ele não quer passar essa imagem. O problema aqui é esse: é, nós tivemos 9 anos no poder e estamos muito orgulhosos de todas as conquistas. Mas não nada das coisas. Não sei se vocês. Eu sei que agora só falo do Trump para tudo, mas não sei se vocês viram aquela entrevista em que o Trump lhe perguntam a que partir de que momento é que a economia deixa de ser culpa do Biden e passa a ser culpa dele. E ele diz: "Bem, é muito simples. Quando As tiver partes bom." boas já são a minha e as partes más ainda são tudo o que está a correr mal ainda é o Biden, ainda é culpa dele, mas as partes que estão a correr bem são completamente Já fui eu. minhas." Isto é um bocadinho o que o Pedro Nuno Santos quer fazer com o governo do PS. Não é fácil, porque lá está, soa-se um bocadinho idiota no limite como o Trump. Então achas que está numa posição mais ingrata do que Luís Montenegro? Acho que não consegue comunicar o que é que quer. E Luís Montenegro que já comunicou claramente o que é que quer, que é não quer que o chateiem, que é uma coisa que este país aprecia, que é políticos que não gostam de ser escrutinados, que é uma coisa espetacular, porque o conceito de ser político é ser constantemente escrutinado em atos eleitorais, mas o país está viciado em políticos que detestam eleições, detestam ir a votos, detestam falar com pessoas, detestam responder a perguntas, Esclarecer as suas propostas. ao mesmo tempo que está viciado em eleições também, que é uma coisa engraçada. O país está com muita vontade de ter eleições a toda a hora, parece, ou pelo menos todas as pessoas, todos os partidos em que as pessoas votam, mas não muito de pessoas que gostem. No fundo, o país quer ver, tem aquele fetiche da pessoa contrariada, não é? A pessoa que não quer estar ali. E quer olhar para políticos desconfortáveis com a existência de seres humanos e escrutínio e perguntas. Mas essa estratégia de comunicação de deixem o Luís trabalhar, não vou falar com ninguém, não devo nada a ninguém, é clara. Eu não consigo compreender como é que alguém olha para aquilo e pensa assim, senhor. Não consigo compreender como é que alguém olha para qualquer partido, eu vi 2 minutos do debate de todos e fiquei, não consigo, isto está-me a dar ansiedade, eu vou votar em branco, eu vou-me embora, olha, estou como tu a dizer, vou emigrar, não aguento mais. Porque eu no outro dia vinha à conversa com o meu primo no carro, porque ele me perguntava, mas quem é que tu queres que ganhe? Porque estava um bocadinho escandalizado com a ideia de que eu podia querer que o Pedro Nuno Santos fosse Primeiro-Ministro. E eu fiquei, eu não quero que ninguém, eu quero arranjar uma maneira. Respondeste o Sporting. Sim, eu quero arranjar uma maneira de chegar ao boletim de voto e votar numa coisa qualquer que impeça toda a gente de ganhar. É que nem é só nenhum podia ganhar, estão todos despedidos. Então isso é a ideia do Zé Pedro da abstenção em massa e também do José Saramago no ensaio sobre a lucidez. Pois é verdade. Eu não acho má essa ideia também, para ser sincero. Eu acho que devia haver, pelo menos, dado que estamos numa democracia, devia haver um mecanismo que desse para mostrar o teu desagrado, que não seja um voto de protesto E num partido idiota. novamente Chama-se voto em branco. para puxar a Mas brasa. não é, não dá Mas o importância. voto em branco tem um problema, eu já explico. Porque o Não voto- é mal, não o contabilizam em conjunto com os Só a outros. abstenção, Não. só não ires é que é um castigo, porque o voto em branco, a percentagem é sempre a mesma, ou seja, votaram 8 Mas milhões de pessoas. eu tenho uma E tu sugestão. ganhaste com 30 e tal por cento. Eu tenho uma Não contabilizas os brancos. tenho uma não é? sugestão. Pois é isso, exato. Tenho uma sugestão da minha pátria amada, que é o Nevada, onde há uma opção no boletim de voto no Nevada que é none of the above. Ok. Nenhum dos que vem no fim do boletim e diz nenhum dos que está acima. E às vezes ganha. Uma vez, mas E o que é que acontece? não conta quando ganha. Ganha a pessoa que fica em A segundo. tua pátria amada é o Nevada? Era uma piada. Mas aconteceu, por exemplo, na primária republicana do ano passado, que o Trump não se inscreveu na primária
Pois foi. E a Nikki Haley teve 34% e None of the Above teve 60%. E portanto Nikki Haley perdeu com ninguém. Isso é engraçado. Ou seja, mesmo que ganhes, é triste. É muito triste, ao menos sim. estás-lhes a dar essa de. Portanto, eu proponho Essa guinada. a inclusão no boletim da opção. Eu sei em quem é que vou votar, mas com ou seja, eu sei quem é que vou votar por descargo de consciência. Mas se ganhasse eu também não estava confortável. Portanto, eu tenho um bocadinho de medo que era uma opção que None of the Above me protegia. Que é, eu votava e não ia estar a sancionar aquela pessoa a me mandar. Também mas não sei se sou a favor. Não é a pessoa até sou, mas depois quem é que vem atrás? Assusta-me. Mas para além de não ver esta opção, que eu acho que podia ser mais democrática, há outra coisa que também não é muito democrática, que foi o que aconteceu ontem, em que o debate dos partidos sem assento parlamentar não teve graça nenhuma. E eu acho que isso demonstra claramente o fim da linha da nossa democracia. Ou seja, sentes que é mesmo neste ponto que nós já estamos, que nem isso nós já conseguimos aproveitar, ou queres só focar-te na defesa de Luís Montenegro, que estás aí em pulgas para fazer? Sim, estou aqui um bocadinho estressado para defender Luís Montenegro. Mas, olha, eu acho Mas eu não vou fazer as perguntas que tu queres. Não, Vou-te deixar exato, tentar eu sei. guiar o assunto até lá. Pois. Mas eu vou-te dizer uma coisa relativamente ao debate dos partidos sem assento. Porque vou juntar. Sendo coitados, parece que estavam todos de pé. E estavam, deviam estar. Aquilo é aquele meio um banquinho que podes encostar. como ao este. radinho. Mas eu vou dizer uma coisa que eu acho que é uma coisa bastante importante, mas escasso só eu. E que liga com o que aconteceu no 25 de Abril na Baixa de Lisboa. Esqueci-me só de vos perguntar uma coisa. Vocês fizeram o votómetro do Observador? Fiz. Sim. Fiz O Observador ainda não. Já fiz. Eu odeio aquele nome, pá. Eu vou revelar isto para toda a gente. Eu odeio aquele nome porque faz sempre lembrar o vomitómetro. Que é um vomitão? Nem quero, não quero ter essa É uma coisa que as pessoas faziam em vez de estar que é que lhe chamam pedra, papel a tesoura. O que é que lhe chamam votómetro? Antigamente. Bom, vamos ao debate dos partidos sem assento. Eu vou dizer uma coisa porque vai ligar de facto com o 25 de Abril. Tu não andas a gostar de nada já. Eu quando olho aqueles partidos, não tenho muita pena que não tenha ido o Bruno Fialho, porque tinha dado com certeza uma cena daquelas entre ele e o líder do ERG. Mas eu acho que a única coisa inteligente que se pode dizer sobre aquele debate é que, e pensando no que aconteceu no 25 de Abril, a democracia tem que evoluir nos seus enfim, nas suas regras. Certo. E eu não consigo conceber a ideia de partidos que têm 0,0 qualquer coisa continuarem a ser partidos. Tem que haver aqui um mecanismo de escrutínio. Por exemplo, há um mecanismo das contas. Ou seja, partidos não apresentam as suas contas ao Tribunal de Contas. E vou tentar parar de dizer contas. 3 anos seguidos vão de vela. Mas é sempre as contas são o mais importante da vida. Pronto, é a vida, não é? Na prática, se tu tens eleições sucessivas, 2, 3, 4, 5, em que não chegas sequer ao 0,1, isto tens que voltar a pedir assinaturas. Eu digo isto porquê? Porque um partido, parecendo que não, é uma arma. É qualquer coisa. Há ali cavalheiros que não têm qualquer tipo de base de apoio popular, a não ser, enfim, alguns matarruanos, e apresentam-se como líderes partidários. E têm, perante a lei, esse poder. E não pode ser. Mas não achas que... Os partidos ficam à mercê. Ficou à mercê a nova democracia de Manuel Monteiro. Manuel Monteiro fez um partido para ir contra Paulo Portas no CDS. Depois percebeu que que ninguém lhe pegava, abandonou o partido. E o partido foi tomado pela extrema-direita. Quer dizer, e não se perceber isto... Ao contrário de quando tinha lá o Manuel Monteiro. Não, que era de centro. Era a direita popular. Mas eu estou a mexer nos cabos, daqui um bocado isto... Mas pronto. Um bocado isso vai tudo ao ar. Vai tudo ao ar. Exatamente. É o segundo apagão. O segundo apagão ibérico. Mas é preciso, não é querer condicionar absolutamente ninguém. Porque começa quando aparecemos com estes temas, querem condicionar, não é condicionar, tem que haver regras. Então tu achas que a burocracia ajuda a democracia? Eu vejo ali 12 partidos que não chegam ao... Atenção, que não chegam ao 0,1. Eu não estou a dizer que não chegam a 1. Estou a dizer que não chegam a 0,1. Têm 0,0. Quer dizer... Passado umas eleições, têm que dar provas da sua base de apoio, porque senão qualquer um faz um partido. Adoro essa proposta. E qualquer um faz. faz. No outro dia propus num almoço de família em que me estavam a falar do ERECT. É que essa é a questão. Qualquer dia, qualquer pessoa faz o seu partido e diz que é detido um líder partidário. Uma pessoa pergunta, mas qual líder partidário? Agora qualquer um pode ser, só porque esse líder partidário, neste caso do ERECT, ontem disse no debate, questionado sobre uma proposta do seu próprio partido, eu por acaso com essa nem concordo. Quer dizer,
A democracia tem que olhar para isto e dizer isto não é um partido. E agora temos que ter atenção a uma coisa. O que se passou, e com isto termino, o que se passou no 25 de Abril, tendo em conta a premeditação, porque estava uma pessoa dentro do lado do outro lado, portanto havia duas partes, e houve uma que se infiltrou na outra para depois começar a pancada. Isto, para mim, com todo o respeito, é um ato terrorista. O terrorismo não tem que ser só deitar prédios abaixo. Claro. Esta premeditação de violência, de criar medo, de atacar, é um ato terrorista. E, portanto, nós temos aqui grupos que já cometem atos terroristas que têm a ligação a um partido. Isto faz lembrar a ETA e o R. Batasuna. Portanto, nós temos de ter algum cuidado com isto, e a democracia só se pode fazer com regras, e regras em que pessoas mais radicais, mais extremistas, desde que com ideias consagradas na Constituição, podem com certeza crescer, os partidos podem ter deputados, não está aqui nada em causa censurar ninguém. Agora, quando nós percebemos que não são partidos nenhuns, e que são apenas instrumentos para organizações que não respeitam minimamente a lei, aí acho que temos que começar a ter impor algum respeito. Não vais falar de Luís Montenegro? Não, eu passo a bola. Eu pensava que tínhamos de ter uma segunda ronda para Montenegro, mas... queres uma segunda ronda para Montenegro? Senão, acho que é melhor... Até quero uma segunda... Eu tiveste muito tempo no café para falar dele também, não deixa-me... Do Luís Montenegro. Sim. Não, mas eu gostava de falar sobre o debate dos grandes, mas... Sim, mas deixa-me só perguntar à Maria como é que ela acha que esta campanha está a correr, se achas que está morna, fria, quente ou morta mesmo? Eu estou a achar, assim, eu acho que já estamos todos fartos de campanhas eleitorais, não é? Sim. E esta não é a última que teremos este ano. Ainda faltam as autárquicas. Sim, ninguém Eu estava muito entusiasmada para o debate dos partidos sem assento parlamentar, porque normalmente é de onde vêm as grandes frases das campanhas eleitorais, e fiquei desiludida porque achei muito aborrecido. É o que dá um bocadinho de vida, não é? À campanha. Sim, mas não deu. Foi só tipo uma amálgama de fascistas em partidos diferentes. Tanto que ontem estávamos a comentar o debate e a Madalena falou de um facho e eu perguntei qual deles, porque aquilo é uma amálgama de fachos. Preocupa-me muito. Nós falamos muito sobre a justiça, não é? E os problemas da justiça, mas eu acho que nós devemos começar a focar o nosso debate nos problemas da justiça, sobre como é que Rui Fonseca e Castro foi juiz durante tanto tempo. Nota-se que Zé Pedro está certíssimo quando diz que a justiça em Portugal está pela hora da morte, porque aquele senhor foi juiz durante muitos anos. Eu não acredito que vocês vão ser amigos hoje. Estou emocionada. Espera. Nós às vezes... Dá-nos mais um bocadinho. Espera. Mas o que é que eu tenho achado da campanha? Assim, eu não vou evitar puxar a brasa à minha sardinha, até porque acho que não seria justo, porque fui ao comício de abertura da campanha do Bloco e achei bastante interessante a forma. Eram várias candidatas internacionais, falar sobre feminismo e extrema-direita na Europa, o que eu achei diferente e interessante. Contudo, tenho achado as campanhas no geral. Sim, as campanhas são sempre um bocado. É sempre mais do mesmo, não há muito por onde inventar. Musicalmente está-me a desiludir imenso. Tudo está a desiludir. Olha, por acaso a campanha do Bloco de Esquerda está nada mais do mesmo. Está cá com uma presença. Por acaso a campanha do Bloco de Esquerda está muito bem. Eu por acaso, não obrigada, não tem nada a ver com o assunto. Obrigada. Não tem nada a ver com o assunto. Posso não apreciar o conteúdo, mas estou cá com uma força, meu Deus. Não sentes que o assunto também... Mas repara, eu disse que ia tentar não puxar muito a brasa à minha sardinha. Então falei só isso, do comício domingo. Eu por acaso acho que a campanha do Bloco está a ser fixe, mas não achas que o assunto morreu um bocado, a questão do Fernando Rosas, do Francisco Louçã? Não achas que isso, ou seja, teve muita atenção ao início e agora suavizou eu acho que aquilo não é um assunto para ter uma atenção louca durante a campanha inteira. São três candidatos como são os outros candidatos. Sim, mas foi uma jogada política para o Bloco conseguir ter uma melhor comunicação e eventualmente uma melhor votação. Não acho que a campanha, eu acho mesmo, e ainda bem que a campanha não está a ser focada nas candidaturas do Fernando Rosas, do Luís Fazenda e do Francisco Louçã. Acho que tem a importância que é muita, e fiquei muito contente quando isso aconteceu, mas também acho que há muito mais coisas para falar e que o Bloco tem muito mais para dizer, além de temos aqui 3 fundadores. Mas assim, no geral, não estou entusiasmada com as campanhas, porque
tão aborrecidas. Tirando a do Bloco está fixe, mas o resto está tudo um bocadinho aborrecido. Não vi o debate dos partidos todos com assento, dos partidos com assento parlamentar. Vi certos só. Ainda tentei ver ontem à noite, mas depois de ver o dos partidos sem assento fiquei tão aborrecida que fui dormir. E também já era tarde. Sim, já não eram horas. Não vi, mas pelo que eu vi dizer e pelos certos que vi, também não houve assim nada de espetacular. Acho que foi, pelo que eu percebi, houve muita Spinum Viva, citando quem é que ontem diz Spinum Viva nem Spinum Morta. Nem Spinum Viva nem Spinum Morta, ainda não se falou aqui. Houve muita Spinum Viva, como seria de esperar, até porque é a razão de termos ido a eleições. De resto, o que eu vi e o que li sobre esse debate não foi muito entusiasmante. Eu estou muito fascinada com as pessoas, de repente, o Paulo Raimundo estar-se a tornar quase um ícone pop desta campanha. É verdade. Porque ninguém esperava. Porquê? Porque na última campanha ficou um bocadinho aquém e entretanto aprendeu a comunicar. E eu acho fantástico de repente um ícone pop ser apenas um homem que aprendeu a falar. Eu não tenho nada contra o Paulo Raimundo. É muito, acho um bom tipo. Eu simpatizo com o PCP tanto quanto posso, não é? Tenho coisas em que discordo muito, mas muitas outras em que concordamos. Mas acho fascinante a comunicação social e os comentadores especialmente, todos fascinados porque afinal o Paulo Raimundo sabe falar. Tipo, pessoal, enfim, um bocadinho. Mas não é propriamente um vocábulo. Podemos. Mas é uma mensagem de esperança também. Para as pessoas perceberem que, independentemente da idade que têm, ainda podem aprender. Ainda sim. fazer Eu não tinha dúvidas que se o PCP escolheu o Paulo Raimundo é porque seria capaz de lhe dar media training para que... Agora, a questão é que a última campanha também foi muito... Também foi um governo que caiu do nada, completamente do nada, e foi muito em cima. Se calhar ainda não estava preparado, provavelmente ainda não estava, mas de repente toda a gente está a descobrir que o Paulo Raimundo... Não sei, não percebo. Mas eu acho que também pode ser fácil treinar uma pessoa quando a mensagem tem quase 100 anos. Desculpa só dizer uma coisa. Eu acho que as pessoas exigem bué pouco aos homens. Acho mesmo que o nível de exigência é muito abaixo para os homens. Tipo, aprendeu a falar. Opa, malta. Não consigo. Porque assim, imagina, se me dissessem ele está a transmitir umas boas ideias do PCP, concordo imenso. Eu não vejo mais pessoas a quererem votar PCP. Eu não vejo os comentadores de repente a virarem comunistas. Vejo só a dizerem, agora fala muito bem. Uau, que revelação. Acho mesmo que os padrões, tipo, uma mulher nunca teria esta facilidade, ninguém diria isto sobre uma mulher. Uma mulher seria trucidada num caso destes. E é isso. Olha... Um homem calvo, que às vezes também são injustiçados. Mas queria te perguntar, Joné, achas que estás impressionado com Paulo Raimundo também, com o seu nível de step it up nestas eleições? Foi um dos 2 debates que eu vi, tinha Paulo Raimundo. Portanto, logo aí estou muito à vontade para falar sobre o Paulo Raimundo e sobre a sua prestação neste processo eleitoral. Mas não, tenho... Como já repararam, eu estou a fazer uma avaliação um bocadinho sui generis destas eleições e estou a estudá-las com cuidado e com métodos diferentes. E então, ontem perguntei a uma amiga minha na rua, que costuma votar no Bloco de Esquerda e que tem um círculo em que muita gente vota no Bloco de Esquerda, se ela ia votar no Bloco de Esquerda, porque, apesar de tudo, parece-me estranho que o Bloco de Esquerda, segundo as sondagens, parece que vai perder 200 mil eleitores de um ano para o outro. E ela disse não, e não conheço ninguém que vai votar, vai tudo votar na CDU. E eu, se calhar as sondagens têm a mesma razão. E perguntei-lhe porquê. Porque, e ela respondeu porque o Paulo Raimundo aprendeu a falar. Não, porque eu estou um bocadinho fora de me sentir, acho que vocês sabem, de me sentir muito ofendido com coisas e muito interessado em histórias da pequena política portuguesa. Só me irrita esta coisa, pronto, de sancionar o fim da ética, mas de resto não me irrita muita coisa. Mas ela falou-me da coisa das grávidas, do caso das grávidas, disse-me que a mensagem é oca,
E eu, por acaso, concordo. Que é, se eu tivesse a propor tetos nas rendas ou taxar os ricos, eu acho que a iniciativa liberal até prova bem isso. Se eu tivesse a propor isso e o meu eleitorado fosse maioritariamente urbano e formado, eu tinha o cuidado de dizer taxar os ricos para... Mesmo no cartaz. Tipo, este dinheiro, taxar os ricos dá X e isso vai para o SNS. Tipo, Brexit, não é? Tipo, saber dizer às pessoas isto quer dizer tetos das rendas porque funciona aqui, aqui e ali. Mas isso foi dito nos debates. Mas eu sinto que há uma coisa no tom geral da campanha um bocado panfletária, girlbossing, Diogo Faro estilo de comunicação, que é uma pessoa que eu gosto pessoalmente por ser sportinguista acima de tudo, mas que pá, é preciso desenvolver mais do que isso. Não pode ser só para o choque, porque a economia do choque está super saturada com o Chega, não é? E portanto não é aí que está o eleitorado. E acho que por isso faz-me sentido que percam votos tanto para o LIVRE como para a CDU, porque esses comunicam desta maneira, que é com para lá do garito panfletário, e isso para a CDU, pronto, do lado da maneira deles, mas se calhar está a funcionar junto de um eleitorado de esquerda que olha e diz, bem... Ou se calhar é só novidade que o Paulo Raimundo consegue falar, como a Maria estava a dizer, que se exige o mínimo de um homem. Pelo menos na minha sondagem... Porque o que a CDU diz também, para além de não passar do mesmo que diz sempre, e pronto, também não temos muita novidade em todos os partidos nesta eleição, também não é assim com grande substância... É confiável. Eu percebo, para um eleitor de esquerda é confiável. É seguro. É seguro. E é corajoso a coisa, eu sou o maior crítico desta posição, mas é corajoso a coisa da Ucrânia e mostra princípios bem arraigados. Eu percebo. Agora, também vou ser honesto que isto é uma coisa que me está a fascinar muito na margem desta eleição, não é? Porque a esquerda toda junta em sondagens parece que tem 9%. Portanto, isto é mesmo uma coisa, até sobre-representada se calhar à minha volta em Lisboa e não sei o quê, mas interessa-me mais... e teria que ir à procura de perceber isso, saber, o Zé Pedro estava a falar disso no outro dia no Twitter, se vai haver um crunch de voto útil da iniciativa liberal ou não, ou seja, se a iniciativa liberal consegue finalmente ser competitiva para lá dos grandes centros urbanos, se consegue eleger para lá dos 5 maiores distritos, e se esta coisa do Montenegro tem de facto impacto nisso, sendo que eu sinto um bocado aquele filme do Groundhog Day. E eu já fiz isso, porque já previ isso uma vez, que todas as eleições as pessoas prevêem uma maioria absoluta PSD e manifestam durante as 2 semanas antes, tipo, não, agora é que vai ser, agora é que vai ser. E estamos assim, pronto, estamos com muitas eleições, mas em 2022 foi esta conversa, em 2024 foi esta conversa e agora é esta conversa outra vez. Tu trouxeste uma vela para manifestar esse... Não, isto é o topo. Parecia uma vela. Eu pensei, vai fazer um círculo de manifestação. Para quê? Para a maioria... Eu nem sequer quero esse... Quer dizer, se esse governo tivesse muita participação da IEL, mas mesmo assim, o Rui Rocha a propor nacionalidade com 10 anos para ter nacionalidade, para mim a IEL tem 4 anos e já precisa, ou 6, ou o que é, e já destruiu os princípios. E já precisa de mudar de nome como ao PSD. Já está com a mesma coisa do chama-se Partido Social Democrata e não devia. Aí ele está igual nisso. Tenho a sensação que o Rui Rocha está sempre a pedir socorro, tipo, por favor deixem-me voltar para trás do meu computador e não falar com ninguém e não ter que aparecer e pôr os meus óculos que me obrigaram a tirar. Mas sabemos também que o Rui Rocha, pelo menos soube disto ontem, não sabia, está a ter uma campanha difícil porque a mulher também está doente, por isso também não sabia. Acho que não vai ter a cara mais animadora nestas então, eleições e é normal. E é por isso que estás a minha solidariedade, mas acho que não é razão para querer estraçalhar a vida de imigrantes. Não, lógico na que não. minha opinião, não é razão para deixar de ser liberal. Estou só a dizer que o ar dele triste também, ou mais triste, pode ser causado por isso, ou mais cansado. Zé Pedro, chegou o teu grande momento, mas olha que eu não te vou deixar falar muito. Não, desde que me des 30 segundos é suficiente, que eu sou 30 segundos. Mas concordas com estas análises que eles estão a fazer? Ai, não concordo, claro que sim. Concordo, mas olha, eu vou a Montenegro com certeza, mas porque eu sei que tu queres muito. Mas antes disso vou ao Paulo Raimundo, que eu estava aqui a ouvir-vos com muita atenção e interesse.
Porque Raimundo, eu não acho nada que ele tenha aprendido a falar. Eu acho que o PCP continua a dizer, a apostar nos mesmos slogans, não é? Queremos aumentar os salários, como? Aumentando os salários. Queremos mais direitos, como? Aumentando direitos. Mais regalias, é tudo. É muito fácil, tem uma vida muito fácil, não é? Têm conforto financeiro, porque são grandes latifundiários, e passam eleição por eleição a dizer que vão aumentar o salário às pessoas. E não há, por isso é que quando foi a questão com o José Rodrigues dos Santos, por isso é que eu tive, percebendo que não foi uma boa entrevista, percebo que se tem que exigir respostas. Quer dizer, o trabalho de um jornalista é dizer, peço imensa desculpa, mas vai ter que me explicar. Quais é que são as suas ideias, os seus caminhos para que se consiga aumentar os salários todos, isto com a economia estabilizada? Pronto, eu acho que é justo, até porque, se me disser, de facto, eu até sou capaz de concordar consigo. E atenção, estamos a falar de uma pessoa, eu este ano confesso que ainda não li, mas estamos a falar de uma pessoa que leu o programa do PCP, que aliás é pequenino, de um ponto ao outro, e portanto não aprendeu a falar, diz o que dizem há muitos anos. O PCP faz uma coisa que é escolhe líderes simpáticos, sempre escolheu. Carlos Carvalho, Jerónimo de Sousa, Paulo Raimundo. E agora Paulo Raimundo. São figuras que, enfim, que são simpáticas, e essa é a escolha deles. Mas depois dizem exatamente o mesmo. Onde eu acho que Paulo Raimundo tem sido, de facto, um gênio e um talento natural. Atenção, não me parece nada que aquilo seja media training, porque nem sei se tem uma coisa dessas. Mas o media training também é para parecer natural, se for muito bom. Mas com certeza que não tem, se tiverem, não tem inglês. Devem ter o núcleo de performance, também não pode ser. De treino do líder. Secretário-Geral. Do secretário-geral. Onde eu acho que ele tem sido genial é que ele virou algo que tinha décadas, anos, séculos, que é a história da cassete dos comunistas. E de repente, ele, no debate com Ventura, com Rui Rocha, penso eu, acho que foi com Rui Rocha, exatamente, foi com Rui Rocha, que ao primeiro minuto espetou logo com Cuba e com a Coreia do Norte e não sei o quê. E o Paulo Raimundo diz outra vez, primeiro diz perdi uma aposta, não sei o quê, te tinha dito que ia ser no final do debate, o juiz foi logo ao início, perdi uma aposta. Acho que foi brilhante nesse aspecto. E depois mais à frente Rui Rocha volta a Cuba e ele diz outra vez, e agora utilizou com Ventura isso, porque traz qualquer assunto do costume e diz outra vez. Ou seja, isto é virar o jogo da cassete. Agora já não são os comunistas que têm uma cassete, quando obviamente que são a mesma, mas são os outros que têm uma cassete. São os outros que têm uma cassete contra o PC, que é sempre a história de Cuba. E eu olho para aquilo e digo, olha, estás a ver? É verdade. Temos aqui Ele tem razão. Tem razão, sobretudo com a questão cubana, mas enfim, isso agora seria outra discussão. Mas têm todos cassete. Agora é a primeira. Sabes que eu estava a ouvir essa coisa e estava a pensar que isto nos vai acontecer. Nos vai pessoas de direita, pronto, que ainda me deixam entrar, mas que é com as coisas do Trump, com os Orbans, não sei o quê, tipo, daqui a 20 anos um gajo vai tentar ser de centro-direita e vem um gajo e diz mas olha, é o shithole que é a Hungria, não é? E isto vai acontecer, estamos a caminhar. A nova falência ideológica fanática, já foi o comunismo no século XX, a nova falência ideológica fanática, que já foi o fascismo também, vai ser esta merda parva trumpista. Tipo, vai ser, olha, queres ser o que é El Salvador, queres ver? Tipo, isto vai ser uma cena. Eu estou com medo desse dia. Certo, mas havia dois sentidos. Eu assisti a um debate no NAU com o João Ferreira e com um candidato da IEL, que eu não sei quem é que é, e a réplica a Cuba, mais uma vez a Cuba, era Pinochet. Enfim, é daquelas coisas que a política portuguesa nesse aspecto é muito pobre, não é? Mas fala do assunto que tu queres. Anda sempre, eu não quero, tu não faças isso, não me coles, porque depois as coisas pegam e é uma chatice que a pessoa depois já estão, Zé Pedro, depois tem que ir para o media training. Qualquer pessoa que ouça este podcast é inevitável que te cola isso. Não, mas não pode. Tem que me colar a tudo. Eu já defendi Pedro Nuno Santos, em que esteve muito bem num debate com André Ventura. O que eu acho é que não há outra forma de o dizer senão que a campanha da AD está a ser, sem qualquer tipo de dúvidas, para mim, na minha modesta opinião, a mais inteligente. Ontem a reunião dos líderes... Mas porque não está a haver campanha? Eu acho que está. Eles não estão a falar, que é como o Johnny estava a dizer, é a estratégia. 1º de Maio em família? Eu acho que está, repara. 25 de Abril em família? Eu acho que está. Não, nem foi. Não, mas chamava-se 25 de Abril em família no 1º de Maio. A quantidade de respeito por coisas diferentes. Chamava-se São Bento em família. Nem houve sequer família. Alusão a 25 de Abril, Nem ao 1º de Maio. Mas as senhoras tinham cravos. Mas o Tony Carreira não. Deve ser fascista também. Fascista.
Ele disse que estava lá pelo dinheiro. Não disse pelo dinheiro, disse que é o meu trabalho. Não é nada político. Então é a mesma coisa. Ele estava de certeza que estava lá. E ao que o Luís Montenegro Ninguém disse, eu deve também estou aqui pelo dinheiro. Disseram os dois. Boa, Zé Pedro! Estão a ver. Bem! Vê se não precisas de media Mas treino. agora acabou-se a avença, não é? Agora vou receber aqui já um e-mail a dizer já foste. Bem. Já não tens mais free spins este mês. Não. Mas sim, para terminar, explica porque é que achas que a AD está a fazer uma melhor campanha. Repara, a campanha está a ser o que poderia ser numas eleições destas que não deviam estar a ocorrer, não é? Portanto, é uma campanha que é pela sua própria natureza e origem pobre. Estamos temos um ano de discussão de todos estes temas, em que a única diferença que há é de facto a questão da guerra na Ucrânia, e não só. Hoje não falámos sobre isso, mas temos a questão do Paquistão e da Índia, fica para o próximo. Mas portanto, a Foi de única. madrugada já ou não? Foi ontem à noite. Mas a única questão que poderia Já haver. andei há um tempo isso. Certo, foi a resposta agora. Mas estamos a falar de potências nucleares, portanto faz um bocado de medo. Potências nucleares e governadas por. Não podemos ter grande confiança naqueles regimes. Mas a questão é. A única diferença que poderia haver nestes debates desta vez era essa, era a política externa, não é? Tudo o resto é igual, portanto a campanha nunca podia ser muito rica em termos de trocas de ideias. Agora, eu acho que ontem a questão dos líderes do PSD foi muito bem jogada, porque de facto Pedro Nuno Santos não tem um único líder com ele, e não é por estarem lá fora, é porque não tem. Quer dizer, nós pensarmos no que foram os reinados de António Guterres, até mesmo José Sócrates. Mas achas que é favorável para o PSD ter aqueles líderes ao lado? Acho que sim. Eu não vou, eu lamento, mas eu não respeito quem tem essas opiniões. Eu não embarco nisso. Acho que o PSD tem uma história muito rica. Acho que aquela treta de Cavaco e da Múmia, acho que é uma estupidez. Acho que é uma estupidez completa. Repara, foi um governante, quer queiramos, quer não. Repara, se não apontarmos falhas, meu Deus do céu, quer dizer, era o que faltava. Que durante 10 anos, com duas maiorias absolutas, numa altura em que entravam milhões de contos ainda da Europa, que as coisas fossem todas objeto de elogio. Agora, o que eu acho é que, nem pouco mais ou menos, é um passado que deve ser escorraçado. E eu não sou propriamente fã da linha Cavaco, Manuel Ferreira Leite, tudo isso. Agora, há que reconhecer que, apesar dos erros, o Joné discorda muito da questão da política do botão, sou capaz de concordar, aliás foi a maior crítica que sempre se fez a Cavaco Silva. Agora o país deu um salto grande E o backsliding democrático também podemos falar um bocadinho. Um primeiro-ministro que diz mal de ir ao Parlamento, que não gosta de responder a perguntas, que não fala, não foi bom para a nossa cultura política democrática. Certo, mas acho que evoluímos bem nesse sentido, ou seja, a opinião dele nunca travou. Olha, era um bocado como ao não só evoluíste mal, como tens agora uma tentativa de clone. Exato. Quem é que é a tentativa de clone? Montenegro? Não. Ok. Esta coisa dos políticos fingirem que não gostam de política, e este desprezo pela democracia, eu acho que é uma coisa. Mas tu repara, eu não acho que seja um desprezo pela democracia, eu acho que é um estilo. Tu podes não gostar e não votas deles, acho isso perfeitamente legítimo. Mas um político não pode ter esse tipo de estilo, ou porquê achas que não que pode? Poder pode. Porque tem. Poder pode, sim, não é legal. Eu acho que pode. Sim, mas não achas que a função. Estilo. Foi aquilo que também falámos no apagão. Não achas que a função do Primeiro-Ministro é também comunicar, é dizer tintim por tintim à população, ou pelo menos às pessoas que votaram nele para estar naquele cargo, e explicar o que é que ele está a fazer, o que é que não está, o que é que está a pensar, para daqui a um mês, uma semana, não sei o quê, etc. No caso dele, eu acho que ele ganha imenso por não dizer o que é que está a pensar. Temos a questão, das idas dos primeiros ministros ao Parlamento quinzenalmente, que retomaram. O Rui Rio não era propriamente favorável. O Rui Rio também era aquele que dava as respostas em alemão aos jornalistas. Eu confesso que a partir do momento em que lhe fazem 3 vezes a mesma pergunta, quando ele deu a resposta, aqui não vou ser incoerente com a questão do José Rodrigues Santos, mas quando se lhe dá a resposta e as pessoas continuam a perguntar, aí mais vale começar a responder em alemão, de facto, não é? É como as perguntas ao Guioqueras, quando é que ele se vai embora, eu também começava a responder em sueco, já disse milhares de vezes que estava em Lisboa, portanto, o jornalista que acha que vai ter o furo do Guioqueras dizer, olha, sim senhora, vão embora para a semana. É estúpido. E portanto... Então, jornalistas, nessa lógica, os jornalistas também se deviam fartar de conferências de imprensa que não dão direito a perguntas. Não, tu repara uma coisa, nós aqui podemos discutir dos partidos que governaram este país nas últimas décadas, podemos discutir qual é que foi o mais democrático. Só porque um primeiro-ministro pode ser mais arrogante e dar uma resposta mais torta, seja aos jornalistas do Parlamento. Mas quem diz isto sobre o Cavaco diz isto sobre o Sócrates. Mas eu confesso que vou dizer que foi o PS, porque não houve meia hora de ataque à imprensa. E eu assisti a isso, até blogs
até blogs andavam atrás dos blogs. Portanto, quer dizer, quando nós falamos que Cavaco e Montenegro são antidemocráticos, temos de ter calma, não é? Saudades daquela altura, a áurea dos blogs. O PS tem na sua folha. Atenção, eu posso, a presunção de inocência obriga aos tribunais, não obriga as pessoas, mas eu tenho a suspeita, porque na altura estava nos blogs e via o que é que se passava, tem na sua folha atividades criminais, porque de facto condicionavam a liberdade de expressão. As pessoas têm medo, não é? Porque o país é muito pequenino, não é? E quando tu dizes mal... Mas isso eu acho que é uma característica da gestão do poder em Portugal. Por isso é que eu nunca acho o Carneiro também quis agora escutas nos telefones dos jornalistas. Que eu posso dar para aí 35 exemplos em Cascais de coisas dessas. Está bem, isso é diferente. Em sítios está bem, coisas concretas, admito-se. Sim, coisas locais, então. Estou a dizer que uma tentativa de... Achas que estás sob escuta? Quase certeza, sim. Porto-me como se tivesse. Tenho que começar a ter cuidado com as perguntas que te faço. Pá, isso é bizarro teres perguntado isso. Deixem-me só terminar. A questão é, parece-me que esta campanha, a AD, está a conseguir geri-la bem. Acho que Montenegro, mas eu digo isto desde o início, que Montenegro, Pedro Nuno Santos tinha posto num beco sem saída. Pedro Nuno Santos, quando eu digo que ele tinha cometido o erro da sua carreira quando se mete numa eleição que é um juízo de caráter, quer queiramos, quer não. O tal homem que não reparou que o José Sócrates era o que era e ia para os palanques dizer que era o futuro do país. Ele é muito melhor a ver os defeitos dos líderes do PSD do que do seu partido. É curioso. E, portanto, não é propriamente um santo. Quer dizer, não vai ser eleito Papa agora no conclave. Não é. Quer dizer, e por isso que posto nesta guerra... Isso era um grande plot twist. Posto nesta guerra, e o eleitorado vai ter muito mais aqueles... Acham que alguém vai votar no Trump? No Trump a Papa? Sim. Não. Há de haver um bispo americano maluco. Está lá um amigo dele. Mas temos muito pouco tempo para o segundo tema, portanto acho que vai ter que ser assim uma ronda rápida. Telegráfica. Aconteceu algo nunca antes visto na democracia alemã ontem, na terça-feira. O chanceler, com uma coligação maioritária, não conseguiu os votos suficientes para ser eleito, à primeira vez, porque as crises alemãs parece que só duram umas 2-3 horas e depois resolveu-se tudo. Temos ainda outros assuntos internacionais interessantes em cima da mesa, como é o caso da eleição no Canadá, e na Austrália tivemos resultados animadores para liberais e o centro-esquerda do mundo ocidental, tendo havido derrotas dos candidatos de direita radical que tinham antes bons resultados nas sondagens, antes das taxas alfandegárias de Trump e dele começar a brincar um bocadinho. Eu queria pedir aqui ao Jané que nos explicasse um bocadinho o que é este fenómeno. Enviado especial ao Canadá. Do Trump Slump que se anda a falar, e se conseguir ser breve sobre isso para as pessoas perceberem um bocadinho esta contaminação a anticorpos que podem estar a acontecer noutros países em relação a Trump. Eu queria falar sobre isso até porque ontem foi a visita de Mark Carney à Sala Oval e teve muita graça a maneira como o Mark Carney tentou com muita calma explicar ao Trump que ele é atrasado mental. Não conseguiu, não é? Mas ele teve graça. E até fez fact-checking. Sim. Mas tivemos de facto esta coisa do Trump Slump, que eu acho é uma coisa que eu tenho falado aqui muito e que falarei mais no futuro, que é esta ideia de que nós vemos um Trump tão filtrado pelas notícias, pelas traduções, pelos clipes, que perdemos muito, então na Europa, perdemos muito do quão mau aquilo está. Porque ficámos com a ideia, se calhar de 2015, 2016, e agora ele está muito pior. Só diz disparates, não consegue manter um raciocínio, mas em clipes curtinhos ainda se safa, não é? E portanto, isso é a minha tese, em parte para as eleições americanas e comprovada pelas sondagens. A esmagadora maioria das pessoas que segue atentamente as notícias votou em Kamala Harris, e quem se informa pelo TikTok esporadicamente votou maioritariamente em Donald Trump. Mas aqui ajuda a confirmar a minha tese nestes dois países em que as pessoas falam inglês, porque uma das barreiras de filtro, se calhar há um candidato trumpista na primeira volta das eleições presidenciais da Roménia, não é? Há candidatos trumpistas com bons resultados nas sondagens um pouco por toda a Europa, principalmente em sítios em que as pessoas não falam peva de inglês, como em França. Mas vais à Austrália e vai, o Canadá, pronto, é ali ao lado. O Trump é um tema de campanha. Eu se calhar até discordo um bocadinho de tu teres classificado o Pierre Poilievre como de direita radical. Eu acho que o líder do Partido Liberal, que é um partido conservador da coligação na Austrália, é uma pessoa de direita radical até assumido, e é um trumpista assumido, que fez um dodge interno e que tem um ministro sombra que fala de fazer a Austrália grande outra vez. Portanto,
E o Pierre Poilievre não é um trumpista assumido nem pouco mais ou menos, mas de facto namorou ali algumas ideias durante a campanha. Canada First? Sim. Mas o próprio Carney também entrou um bocadinho nisso. Portanto, há uma onda de nacionalismo neste momento no Canadá, geral, de resistência, porque as pessoas sentem a sua soberania ameaçada. E depois dos resultados das eleições, curiosamente, essa onda deixou de se sentir na província mais conservadora, em Alberta, e já se puseram a falar de se calhar saírem do Canadá porque não gostaram de ter perdido, que é uma coisa que também anda a acontecer muito na direita chorona, esta coisa de não aceitar perder, não é? Não há qualquer respeito por um resultado eleitoral. Perdi, então vou declarar a independência. Pronto, não quero a regra do jogo. Mas digo isto porque na Austrália, ainda mais do que no Canadá, a impopularidade de Trump foi um tema que absorveu a campanha toda, porque as pessoas de facto, lá está, não estão a ver com essa barreira, com esse filtro, e sentem que não isto não querem vai dar, a representação de Trump no seu que isto país. não vai dar, que este nível de caos não vai dar, que isto produz maus resultados, e acho que percebem isso com razão. Os alemães já não foram bem nessa onda, não é? Mas mesmo assim, na Alemanha sentiu-se um bocadinho isso na tentativa de interferência direta. J.D. Vance e Elon Musk interferiram a favor da AfD e a AfD não mexeu nas sondagens, até se calhar perdeu um bocadinho com essa interferência. Mas agora lá está, há um parlamento muito instável. Só para deixar esse comentário, é isso. E a única pessoa que sabe quem é que no voto secreto, entre os muitos inimigos internos que Frederic Merz, por causa da sua vida polémica, tem dentro do seu próprio partido, e as inimizades por ser demasiado de direita no SPD, a única pessoa que sabe exatamente quem é que votou contra Frederic Merz na primeira votação Tu és mesmo corajoso, porque eu evitei dizer o nome, já disseste 2 vezes. é a Helena Ferro Gouveia, que sabe perfeitamente que foram os socialistas, em quem não se pode confiar, Quando provavelmente não que foram. não votaram no homem. Ela Porque certamente deu aulas a todos a eles. todos eles. Aliás, ela já trabalhou nos serviços secretos alemães, enquanto era correspondente do Público na Alemanha. E enquanto dava aulas em 3 países. Sim, e portanto ela já sabe. Ela sempre ela ela já teve sabia acesso aos- antes deles votarem. Sim, ela teve acesso ao boletim. Mas- Aquilo é secreto, tirando para a Helena Ferro Gouveia. Eles mandam. Ela conta. Ela que conta. Eu não Mas queria estar falando em serviços secretos ou agências, Maria, nos últimos dias uma agência alemã classificou a AfD como um partido extremista e ameaçador da democracia, o que permite a que façam uma vigilância mais acutilante das ações deste partido, pelas suas ameaças anti-muçulmanas, racistas, enfim, tudo o que tem de mau. Sentes que isto pode ser contra os direitos humanos. Sim. Sentes que isto pode ser um ponto de partida para o panorama internacional e que podia ser exemplo para Portugal, que supostamente proíbe a existência destes partidos, não é? Nesta aula. A minha única crítica é que já vem tarde, tanto na Alemanha como em todo o lado. Eu acho bem que se monitorize e que se tenha muita atenção aos partidos que fomentam o crescimento de extrema-direita, de ideias neonazis, que atentam contra os direitos humanos e contra as liberdades das pessoas e que querem voltar aos tempos mais sombrios do século passado. Portanto, eu acho muito bem, tal como acho muito bem. O Razi deste ano, do ano passado, tinha um capítulo sobre a extrema-direita que o governo conseguiu tirar antes do relatório ser divulgado. Portanto, essa preocupação também existe cá, não é? Achas que pode contaminar, no bom sentido, claro? Se eu acho que pode contaminar, eu acho que as pessoas se calhar estão finalmente mais atentas, mas já estamos a correr atrás do prejuízo, porque há muitas destas ideias que já estão, elas já existiam, elas já existiam, mas as pessoas tinham vergonha e quando a maioria das pessoas tem vergonha de defender uma ideia porque é mal visto, no caso o fascismo, isso tem tendência, como não é falado e como fica só na cabeça de quem o defende, tem a tendência dessas ideias irem desaparecendo porque não são propagadas, não se passa a palavra, e entretanto isto já minou algumas gerações. Contudo, sim, eu acho que é preciso estar atento. Vários de nós já o dizem há muitos anos e de início
muitas, no caso do Chega, por exemplo, que desde a formação do partido, que várias pessoas, nas quais eu me incluo, alertaram e falaram, foram vocais sobre a possível inconstitucionalidade do partido, e a desculpa é sempre: mas o Tribunal Constitucional aprovou. Certo, mas se o Constitucional aprovou, o Tribunal Constitucional são pessoas, não é? A Constituição não existe, a Constituição não se faz valer por si só, precisa de pessoas que a defendam, e eu acho que no nosso caso a Constituição não foi defendida, e acho que a Alemanha finalmente talvez esteja a acordar também para o facto de que especialmente a Alemanha devia ter muito presente que há aqui ideias que convém não regressarem, porque eles já fizeram porcaria suficiente. Já fizeram muita asneira com ideias iguais a estas da AfD, e eu diria que a história também está aqui para nos ensinar e que as lições devem ser aprendidas. Eu queria só dizer que seria poético o neofascismo morrer pela mão de Trump, que o incentivou, e agora fazê-lo fazer tanta merda que matava a sua própria ideologia e o seu próprio culto de seguidores. Há um artigo, o maior truque dele. Há um artigo do The Guardian que diz que ele pode ser. A dar merda. Há um artigo do The Guardian que diz que ele pode ser o salvador do centro-esquerda ou da esquerda. Vamos ver se é isso que acontece. Cá estaremos para ver. Espero que para sim. comentar pela quantidade também de pessoas de esquerda radical que manifestaram a vitória dele, dá a entender que já estavam a pensar nisso antes. Tiveram ali com muita vontade que a Kamala Harris perdesse. Portanto, acho que já havia muita gente com essa fisgada. Mas falando em lições a aprender, como a Maria disse, Zé Pedro, peço que seja sucinto também, mas achas que este impasse na Alemanha, que durou umas meras horas, achas que Portugal também devia, no seu sistema democrático, aprender alguma coisa com os alemães, ou ainda não é aceitável dizer isto, e resolver uma crise num dia? Ou seja, no que se avizinhava a ser uma crise, já estava toda a gente a dizer: epá, isto vai ser uma chatice para a União Europeia, e depois de repente resolve-se. Foi um apagão. Um mini apagão. Repara, eu ainda há pouco o defendi quase relativamente aos nossos próprios problemas internos, não é? Portanto, agora, claro que há diferenças. Aquilo que aconteceu na Alemanha, eu não tenho a menor das dúvidas que acontece em Portugal, ou seja, nós não temos nenhum organismo, quer dizer, temos que é o Tribunal Constitucional, mas não temos nenhum organismo que esteja a observar a Constituição, porque essa fiscalização está entregue a órgãos de soberania como o Parlamento e o Presidente da República, e esses sim podem perfeitamente atribuir esta classificação se quisermos, não é? Tinha que ser uma votação parlamentar, mas os serviços secretos, que é de onde parte esta classificação na Alemanha, existem. Eu não tenho a menor das dúvidas que já identificaram partidos que têm que há um risco de extremismo. Não é público, mas não tenho a menor das dúvidas. Ponho as minhas mãos no lume como esse inventário está feito. Portanto, aqui há uma questão da publicidade dos atos. Olha, curiosamente, parece que estamos a falar daquelas questões do Ministério Público. Há uma questão da publicidade e do gabinete que observa então a conformidade com a Constituição Alemã de atribuir este perigo extremista à AfD. Eu concordo com todo este procedimento, não concordo com a dissolução do partido ou com a legalização. Como também em Portugal, defendi o mesmo relativamente ao Chega. Acho que nunca deve ser esse o combate. É evidente que se entrasse na matriz ideológica dos partidos, se fosse publicado qualquer proposta que fosse contra a Constituição, aí o caso muda de figura, mas nós sabemos que estas pessoas, apesar de todos os seus defeitos, estúpidas não são, e portanto não inscrevem isso. Por isso é que teve que ser esta avaliação, não é? Ou seja, uma avaliação secreta, de que há aqui o risco de extremismo real, mas não é factual, não está escrito no papel. Portanto, há pouco eu defendi aquilo relativamente a outros partidos, porque eles não têm sequer expressão, e portanto há grupos que não são nada políticos, são parapolíticos, que se ocupam de partidos para ter um instrumento partidário. São questões diferentes. Só assim do Rui Fonseca. Relativamente há muitos partidos, há muitos partidos que têm abaixo de 0,1% e que não são nada do que dizem ser. Agora, relativamente ao Chega, eu sempre fui contra a ilegalização do partido.
acho que aquelas ideias têm que ser combatidas. Eu espero que nestas eleições, é mesmo um desejo, olha, espero que se verifique o efeito Trump, porque o cobarde do André Ventura está a tentar fugir com o rabo à seringa agora, não é? Sim, mas sim, é o não tem nada a trumpista ver com português, pois, mas sim, é. sim. E é bom que digam em voz alta que Como, ele é aliás, confirmou quando tirou uma selfie com a Union Station, Exato. porque nem sequer conseguiu estar no conseguiu perímetro. Debates sempre resta saber se não foi levado até lá pelo cachaço, por um segurança. Vamos ver, nem isso sabemos. Mas, portanto, temos Mas É que, terminar, sim. para quem nunca esteve em Washington, é que o Congresso tem uma praça atrás grande em que sim, nem e ali. depois tem uns grandes edifícios que é onde são os escritórios dos congressistas, e depois, se andares um bocado, pá, 5 minutos numa rua para trás desses edifícios, é que estás na Union Station. Portanto, o homem estava a 15 a 20 minutos a pé do sítio. O homem nem a foto. Mas é bom, fazer. oxalá insistam nisto e que se diga que o representante de Trump em Portugal é André Ventura. Eu concordo com o Lost in Translation, portanto em Portugal não estamos em língua inglesa e pode-se perder alguma coisa, mas o representante de Donald Trump em Portugal é André Ventura e espero que isso... Que bom concordar Donald com a minha Trump tese, esse que o a sério. renega. Espero que isso se verifique nas eleições. Agora, para terminar, sobre a questão da votação, repara uma coisa, eu fico assustadíssimo com isto, não há outra forma de dizer, porque a Alemanha, que é um dos motores, não é, da Europa, a Alemanha e a França, e o Macron está a tentar dar a mão e aumentar um bocadinho ali a popularidade, demonstra que esta coligação é do mais frágil que existe, não é? Quer dizer, estamos É que foi um tweet teu que me mandou em alarme, que eu vi o teu tweet, epá, estamos na merda, e eu fui logo ver. Hoje havia visitas e eu não sei como é que ficou de Paris, mas a de Varsóvia vai acontecer na mesma. Mas ele tinha visitas marcadas hoje para Paris e para Varsóvia. Então, mas já está tudo bem ou não? Sim, mas é que aquilo, não é? Sim. Naquele momento havia, não, já tinham até o encontro também, sim, foram 6 horas de... Mas eu acho que é um sinal para ele se pôr a pau e é uma coligação instável. E acho que sem os verdes, duvido que dure a legislatura. Pois, esse é o risco. Pode ser Para que, terminar, pode sim, ser que a entrada, diz o povo, entrada de leão, saída de sendeiro. Aqui foi uma entrada de sendeiro, pode ser que seja uma saída de leão. Temos que acreditar que a Alemanha se organiza. Provérbios com entradas e saídas. Pronto. O povo pensa muito nisso. Toda a gente, não é? Não se vai conseguir. Já podem ser mais óbvios, estamos só em podcast. Não se vai conseguir saber quem é que não votou, o voto é secreto. E há aqui uma comparação muito engraçada, e com isto termino mesmo. Há uma comparação muito engraçada, porque a votação secreta pode ter estas consequências, mas nós teríamos em Portugal a mesmíssima coisa. Ou seja, uma votação secreta na última sessão legislativa. Uma moção de confiança. E não só isso, moção de confiança, programa de governo, orçamento, tinha com certeza outro resultado. Com certeza. E com certeza que esta votação na Alemanha, se não fosse secreta, também teria os seus 328 certamente. votos todos certinhos e direitinhos. Mas pronto, mas são curiosidades. Agora o que é importante mesmo é que eles se organizem, porque nós, parecendo que não, podemos nos fazer muito basófios, mas precisamos deles. Falando em coisas secretas, vamos então agora revelar alguns sítios. Vamos mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para... Quem tem coisas para mim hoje? Maria Escacha, tens a tua lista bonitinha de sempre. Eu tenho sempre coisas. Vou mandar as pessoas. Olhem, quem estiver em Londres a ouvir-nos atentamente. Exato. Os Capitão Fausto tocam em Londres domingo e segunda. Podem pagar-me um copo na segunda, se quiserem. No concerto dos Capitão Fausto em Londres, no The Victoria. Vais para Londres, que bom. Vou a Londres este fim de semana, já não vou lá há muito tempo e um dos meus grandes amigos vive lá e então vou a Londres. Vou mandar as pessoas também ao concerto Branco Toca Marco Paulo, do Pedro Branco, que é um virtuoso músico, que é dia 8 de maio no Auditório Rui de Carvalho, e vou mandar as pessoas a um filme que eu fui ontem à antestreia, chamado Sonhar com Leões, do Paulo Marino Blanco, que é português e é um filme português muito bem feito. É duro, é um bocadinho morro no estômago, mas é muito bonito. Fala sobre a eutanásia, mas de uma forma, tem muito humor, está muito bem feito. A atriz principal é maravilhosa e o filme tem morte, tem amor, tem comédia, tem um bocado de tudo e achei o filme mesmo muito, muito, muito bonito. Não sei se numa fase mais sensível e portanto as coisas me tocam mais, mas achei muito bonito e recomendo que vão ver. Estreia amanhã, dia 8. Ok. Zé Pedro? Olha, eu tenho um fim de semana gastronómico da sopa caramela. Isso é no Pinhal Novo.
É em Setúbal. Eu tenho aqui quem é em Setúbal, não me digas que é no Pinhal Novo. Não, se calhar é isto. Mas também há caramelos no Pinhal Novo, eu acho. De 2 de maio a 11 de maio. E se me perguntares o que é uma sopa caramelo, eu não faço a mínima ideia. E eu acho que por isso é que é engraçado ir lá. Porque o saber Para não ocupa desenjoar da lugar. campanha. O saber não ocupa lugar. E eu acho que a gente, ninguém vai pesquisar ao Google. E vão. Ok. E depois descobrem o que é a sopa caramela. E digam. E temos, Isso é bom. e temos também a mostra gastronómica de carnes da Capoeira, que é na Arruda dos Vinhos, que já começou no dia 1 de maio e vai até, que é o dia de São Bento em Família, e vai até o dia 31 de maio. E por fim, com a barriga cheia, podem se sentar no sofá a ver Nas Sombras, que é na Filmin, aquela rede de filmes para Zé Paiva estará muito orgulhoso para de ti. pseudo-intelectuais. É possível. Vêem filmes no ar, depois não percebem, mas dizem que viram. Um thriller, Nas Sombras é um thriller político sobre uma fraude eleitoral, que é uma coisa que está na moda, que é baseado num livro do ex-primeiro-ministro francês Edouard Philippe, um amigo de Emmanuel Macron. Próximo presidente da França. Isso. E portanto é interessante, com a barriguinha cheia da sopa caramelo e das carnes de capoeira, pumba. Ótimas recomendações. Obrigado, muito João Maria e obrigado. Johnny? 2 das 3 recomendações que eu tenho incluem-me, mas pronto, as pessoas se calhar também gostam de me Pessoas ouvir. também As pessoas já sabem que tu habituadas. és, sim, egocêntrico. Então, dia 12 de maio, às 7 da tarde, na Escola do Largo, um belo espaço de teatro no Chiado, que eu recomendo que vão lá para outras coisas, noutros dias, mas eu vou estar a falar sobre o que é que nós vamos fazer com isto dos Estados Unidos terem um maluco, com os meus amigos Maria Castelo Branco, João Diogo Barbosa e Catarina Caria, Que os meus amigos. que é uma iniciativa do Conselho do Futuro, uma tentativa da Plataforma para o Crescimento Sustentável de promover debate intergeracional e com malta mais nova. E depois, porque isto vai sair e depois as pessoas não têm tempo de marcar na agenda, na quarta-feira o Conselho do Futuro também faz outra conversa com o futuro. Estas conversas é suposto serem à volta das legislativas para se discutirem temas de fundo, sobre cultura em Portugal, com a Constância Entrudo, designer, com o David Pinheiro Vicente, realizador, e moderada pelo Luís Pinheiro, radialista. E esta é dia 14 de maio às 7 da tarde também na Galeria Miguel Nabim. Portanto, tudo em Lisboa, e em Lisboa será esta outra coisa que eu também vou, que é no estúdio de Time Out, dia 13 de maio, entre o meio-dia e 45, da Organização das Nações Unidas, está a fazer a semana ESG, e este pequeno painel vai ser sobre se a verdade viraliza, desafios na construção de sociedades informadas e inclusivas, mas vai ter mais coisas. Esta semana dos ESGs, com 2 dias no Time Out Market. Portanto, se quiserem lá e ver o que é que esta gente está a dizer sobre governance e não sei o quê, que é uma coisa que pode interessar a pessoas que chegaram a este minuto do podcast. Está tudo? É isso. Peço desculpa por esta semana ter recomendações. Não, é só porque tu dizes pouco entusiasmado, então não convences nada a ninguém a ir às coisas. Tudo em Lisboa, E tudo depois eu. eu tenho esta conversa e tenho aquela coisa. É sempre assim muito triste. Sim, pois, é que eu não gosto muito de me ouvir. Está a ser repreendido, Mas repreendido pronto, em direto. eu tenho só uma recomendação rápida. Queria mandar as pessoas ver futebol, mas ver futebol não de maneira animalesca. Este sábado vai acontecer um jogo importante, estão a chamar o derby do século. Independentemente de quem ganhe, de quem perca, quero só pedir às pessoas para irem, para quem não vai ganhar, peço que vão para casa e não criem confusão. Quem ganhe, que vá para o Marquês divertir-se, e como deve ser e saiba ganhar. É só isso que eu vai haver peço. campeão no sábado? Maria Madalena Freire tem a certeza que Não tem. Caso isto aconteça, não me ponha já nervosa. Bom. Caso isto aconteça, Ou sim estou só ou a pedir às sopas, não é? pessoas para não serem ótima animais. recomendação. Vão para casa se não ganharem, vão para o Marquês se ganharem, mas Como é educadamente. que eu posso ser animal se não ser animal se eu vou para uma jaula? Mas apreciem o futebol e que seja esse o foco, o futebol, e não nada mais, nem tintas em sítios não apropriados, que o Luís Montenegro também não gosta. Nem tintas na vista. E Na viva o vista nem em Sporting. Leões. Muito obrigado por nos terem ouvido, obrigado à TSF e obrigado aqui aos meus coleguinhas. Obrigado nós. Até para a semana, pessoal. Viva o Volte Sporting. volte sempre. 1, 2, 3 e. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa